Porque depois da aula, eu posso colocar essa gravação lá no SIGA, para que aqueles alunos que não estavam, né, presentes possam assistir depois em casa, né? Tem gente que tem dificuldade de conexão, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, eu deixo a gravação depois. Mas quero deixar assim bastante claro para vocês que eu tomo muito cuidado com a questão da privacidade da exposição de vocês, né? Entendo que nenhum de vocês se matriculou para fazer um curso à distância, assim como nós, professores também, né? Quando concursamos, não concursamos para estar trabalhando nesse meio. Então, as videoaulas que eu postar, as minhas videoaulas, ficam abertas no meu canal do YouTube, todo mundo pode entrar e assistir. Mas todos os nossos encontros que forem gravados, que aparecer vocês, que aparecem os comentários de vocês, as falas de vocês ou coisa assim, eles só vão ficar disponíveis através do link que eu vou disponibilizar no SIGA, certo? Então, só vai ter acesso a essas gravações das nossas aulas quem está aqui dentro do grupo, ok? Se alguém se sentir incomodado com a questão da gravação e tal, conversa depois, me manda um e-mail, a gente conversa em particular depois, ok? Mas podem ficar tranquilos, assim, que eu sempre faço isso. Eu crio o link, coloco lá no SIGA, e daí você só tem como acessar essas gravações através desse link, ok? Então, bom, continuando. Então, essa disciplina vai funcionar basicamente através do SIGA, tá? A gente vai utilizar o SIGA como uma plataforma aonde toda semana vai ter lá a atividade que vocês precisam fazer, né, qual é o conteúdo daquela semana. E no encontro da segunda-feira, eu vou resolver fazer aquela atividade coletivamente com vocês, ok? A não ser no caso das semanas em que vai ter videoaula postada. No caso de ser videoaula, vocês vão assistir a videoaula ao tempo de vocês, né? Quando preferirem. E só precisa vir para o encontro online conversar comigo quem tiver alguma dúvida, certo? Sobre o conteúdo da videoaula. Ok? Então, toda semana eu vou mostrar aqui o SIGA depois para vocês, tá, gente? Como que funciona direitinho, o que a gente vai, o que vocês vão precisar utilizar ali dentro do sistema. Alguns alunos no semestre passado me sugeriram outras plataformas, né? O Google Class, teve um outro também que eu não me lembro o nome que me foi sugerido. Mas o que acontece? Eu preciso obrigatoriamente colocar tudo no SIGA, de qualquer forma. E o SIGA, apesar dele não ser o melhor do mundo, ele tem muitas ferramentas, certo? E nós não vamos usar nenhuma ferramenta daquelas mais problemáticas do SIGA. Nós vamos usar o SIGA realmente só questões que são bem tranquilas, eu vou mostrar tudo para vocês, de forma que eu acredito que não vá criar dificuldades, certo? Ainda, né, mais ou menos sobre essa questão, eu tento nessa disciplina, né, eu falei assim, vi que alguns já fizeram LPT comigo. A disciplina de LPT, eu tenho um grau de exigência, de participação e de envolvimento muito maior. Por quê? A disciplina de LPT é uma disciplina de início de curso que vocês precisam ter esse conhecimento em todos os outros semestres,
certo? Se vocês não vão, se vocês não conseguem pegar a disciplina de LPT ali no início, vai ser muito difícil para vocês depois continuar na vida acadêmica sem ter adquirido aquele conhecimento. Já essa disciplina aqui, o inglês para fins acadêmicos, ela é uma disciplina que trata de não de adquirir um conhecimento, mas de desenvolver uma habilidade. O desenvolver uma habilidade depende de uma série de fatores. Então, uma coisa muito importante é de que ponto vocês estão partindo. A disciplina Inglês para Fins Acadêmicos, para um aluno que nunca estudou inglês, é muito mais difícil do que para um aluno que estudou inglês na escola e ainda teve a oportunidade de fazer algum curso extracurricular, né, algum curso fora do ensino regular. E aqui, nas turmas da Unilab, como é a minha experiência, a gente tem esses diferentes níveis dentro de uma mesma turma. Então, não é justo eu querer que todos os alunos que estão aqui hoje cheguem lá no final do semestre exatamente com o mesmo conjuntinho de conhecimentos, né? Com a mesma caixinha construída. Porque cada um de vocês está partindo de um ponto diferente, né? Cada um traz a sua experiência e o seu conhecimento da língua estrangeira. Outro ponto importante é a questão do interesse, certo? A formação em uma língua estrangeira, para quem é aluno de letras, é extremamente importante, porque o conhecimento de línguas se expande a cada língua nova que vocês encontram, que vocês passam a conhecer. Vejam que eu não estou nem falando, dizendo falam, né, ou que são proficientes. Não, eu estou dizendo realmente assim, cada língua que a gente encontra, a gente vai aprender alguma coisinha nova que vai construir o nosso conhecimento de línguas em geral, e isso vai afetar os nossos conhecimentos de cultura, da língua, de literatura e de linguística, né, que são, digamos assim, as grandes áreas das linguagens. Então, existe também uma diferença muito grande entre o interesse que os alunos têm. Eu sei que a gente tem vários alunos que não são de letras, mas a disciplina ela é obrigatória para o curso de letras. Só que muitas vezes os alunos de letras português, eles não têm interesse em aprender a língua em um nível muito elevado. Às vezes o interesse é ser professor de português, trabalhar com literatura, e às vezes, por fim, né, nesses casos, o conhecimento de língua estrangeira, ele realmente só é interessante enquanto construção do profissional como um todo, né? Vai fazer esse diferencial, vai participar desse crescimento de vocês dentro da área do conhecimento linguístico. Já, por exemplo, para um aluno de relações internacionais que escolhe estar aqui nessa disciplina, pode existir um interesse muito maior em habilidades, por exemplo, de produção linguística, seja escrita ou seja oral, de interpretação de texto na língua estrangeira. Então, o foco de cada aluno nessa turma pode ser também diferente. Por que eu gosto de chamar a atenção para esses pontos? Porque isso significa que eu não vou exigir que todos vocês estudem e decorem os mesmos conteúdos para chegar no final do semestre, fazer uma prova e todo mundo tirar a mesma nota padrão. Não. A gente não vai ter prova, nós vamos trabalhar com 3 avaliações, mas são avaliações super tranquilas, que serão resultado do caminho que nós vamos percorrer, ok? Não vai ser uma avaliação estilo prova, são avaliações estilo atividade,
ok? Eu não avalio por nota, assim, daquela forma clássica como a gente, enquanto aluno, está acostumado, né? De esse trabalho é nota 6, esse trabalho é nota 7, esse trabalho é nota 10. Não, o que eu vou ver é se o aluno está realmente tentando, se esforçando, e se ele demonstra que conseguiu acompanhar o desenvolvimento daquela habilidade. Vocês vão notar que nós não vamos trabalhar a língua em si. Nós vamos trabalhar sobre a língua inglesa. Mas o conteúdo da disciplina não é língua. O conteúdo da disciplina são as habilidades de leitura e de produção de texto em línguas estrangeiras. Quer dizer, esse mesmo conhecimento que a gente vai aqui aplicar para textos que, em sua maioria, estão em língua inglesa, são conhecimentos que vocês podem aplicar para qualquer outra língua estrangeira, ou até mesmo para sua língua materna, certo? Então, para aqueles alunos que têm mais dificuldade, né, muitas vezes nunca estudou, não se preocupem, tá? Não se preocupem. Isso não deve ser uma barreira para vocês nessa disciplina, ok? Eu tento, principalmente agora que a gente está trabalhando nesse modelo online, levar essa disciplina com muita leveza. Eu não quero que vocês se preocupem com a nota. Eu não quero que vocês se preocupem com estar presente ou entregar todas as atividades. Eu quero que vocês consigam fazer cada um ao seu tempo, de forma leve, de forma que, se apertar porque se matriculou em muitas disciplinas, se ficar difícil porque vocês estão com problemas pessoais, se ficar difícil porque está com muitas disciplinas complicadas, eu não quero que vocês pensem em abandonar a disciplina aqui, a nossa disciplina de inglês para fins acadêmicos, certo? Eu quero que essa disciplina não pese na balança aí de tudo que vocês estão, né, segurando nesse momento, que a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, como que vai ser feita a questão da avaliação? Serão 3 avaliações. Essas avaliações, vocês vão reparar que não são avaliações complicadas, são avaliações até bastante simples e que vão realmente ser parte do que a gente vai estar costurando durante o andamento das semanas, ok? Então, não precisa ficar muito desesperado assim, com qual é o conteúdo, o que eu tenho que estudar, porque a gente vai aos pouquinhos ir desenvolvendo essas habilidades e a avaliação, na verdade, vai ser o resultado disso, vai ser a consequência disso. O que mais? Sobre a questão das presenças, pessoal. Eu não tenho como... Eu não tenho como não. Eu não consegui até agora encontrar nesse modo online que a gente está trabalhando uma maneira que agrade a todo mundo da gente tratar dessa questão da presença, né? Mas eu sei que algumas coisas não funcionam. Uma coisa que não funciona é cobrar presença nos encontros online, porque muita gente tem dificuldade de conexão. Às vezes é a internet, às vezes é o computador ou o celular. Eu mesma aqui, onde eu moro, a gente tem um problema, a internet é super boa, mas tem um problema grave que é o seguinte, choveu, caiu a internet. E a gente está entrando, né, num semestre aí no período de chuvas na Bahia. Então já aconteceu de na hora de eu entrar na aula, 5, 10 minutos antes cair
a internet e eu não ter como nem avisar que não teria aula. Já aconteceu isso uma vez. Mas aconteceu, é possível que aconteça, então eu não acho legal isso, decidir não cobrar presença nos encontros online. Também tentei deixar trabalhos para entregar semanalmente. Só que é pesado para vocês. Eu entendo que em outras disciplinas, e eu faço isso em outras disciplinas, isso é importante. Mas nessa disciplina aqui, eu acho desnecessário eu colocar essa pressão de vocês estarem entregando trabalho toda semana. Então, isso também não vai acontecer, certo? A gente está aqui toda semana eu vou estar aqui, eu vou conversar com um, eu vou conversar com outro. Vocês me mandam um e-mail, vocês respondem alguma coisa lá no videozinho do YouTube, coloca uma pergunta, me manda um e-mail, manda alguma mensagem aqui pelo Cigar, qualquer coisa. A gente sabe, né, que tem alguns que nunca aparecem. Então, aí é uma coisa. Agora, os outros alunos que estão acompanhando, que chegaram até o final da disciplina, que terminaram, que entregaram as 3 tarefas avaliativas e com nota, eu não vou reprovar ninguém por falta, certo, gente? Para reprovar com falta, é realmente só aquele aluno que desapareceu e não apareceu desde o primeiro dia de aula, ok? Não se preocupem com isso. O mais importante é que vocês consigam acompanhar e ir respondendo essas 3 atividades, né, avaliativas. Eu ainda não coloquei as datas, certo? Ainda estou organizando aqui o CIGA. Eu estava em férias, voltei a trabalhar hoje, então ainda não consegui colocar tudo, mas eu já vou mostrar para vocês algumas coisas lá de como vai funcionar semanalmente. E assim que tiver as datas direitinhas, eu vou colocar ali no CIGA a data das avaliações. E logo eu vou colocar, inclusive, as avaliações. Por quê? Porque as avaliações de vocês estarão abertas desde agora, o início do semestre, até lá no final, certo? O prazo para entregar essas avaliações não é no dia da aula em que ele está ali colocadinho no CIGA. Aquele é o dia em que eu estou indicando a tarefa, mas vocês vão ter um mês depois para me entregar, certo? Eu vou dar o prazo de um mês para cada uma das atividades, inclusive a última. De forma que vocês vão ter bastante liberdade de tempo, assim, né? No sentido de, se quiser adiantar, vocês podem adiantar. Se não puder fazer na data, precisar atrasar um pouco, atrasa, ok? Não tem problema. Só em caso de acontecer alguma coisa de realmente não conseguir me mandar nesse período de um mês, que aí vem, conversa comigo e a gente dá um jeito, a gente resolve, certo? Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Eu agora, daqui a pouquinho, vou projetar o cigarro para mostrar para vocês como que vai ser lá, mas por enquanto vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pode colocar no chat. Não. Então, um segundo aqui, só que eu estou fazendo umas anotações. A outra coisa, gente, eu fui colocar lá o horário das
do encontro que eu mandei para vocês, o convite, e tem alguma coisa errada ali que eu não consegui, até um colega aqui da turma me mandou um e-mail informando que o horário tá aparecendo alguma coisa estranha ali. Eu não consegui arrumar, mas vocês entenderam que vai ser sempre às 7. E a indicação que a gente tem é de tentar não passar de 1 hora a cada encontro, certo? Então, a princípio, as aulas vão iniciar sempre às 7 e devem terminar, no máximo, até às 8, ok? Então, tinha marcado. Certo, vamos lá, eu vou projetar aqui, então, o cigarro para mostrar para vocês algumas coisas. Já está aparecendo aí para você? Sim. Tá. Enquanto eu estou mostrando o cigarro para vocês, eu não vou estar vendo vocês. Então, se alguém quiser me dizer alguma coisa, por favor, liga o microfone e fala. Ou se alguém escrever no chat, alguém, por favor, me avisa. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, ok? Vamos lá. Então, aqui é o meu, o cigarro de vocês é um pouquinho diferente do meu, mas no geral, ali depois que entra é bastante parecido. Então, entrou na turma. Pronto, vocês vão entrar na turma. E vocês vão ter aqui, né, do lado esquerdo, esse menu turma virtual, onde tem turma principal, isso, aqui, alunos, não sei exatamente o que vocês têm aqui à esquerda, mas tem essa lista à esquerda, correto? Aqui no meio, nessa parte maior, vocês têm, então, a parte da disciplina. Vejam que para cada dia, né, considerando que a nossa aula é sempre na segunda-feira, né, para cada dia vai ter aqui um tópico. Então, hoje, 17 de maio, apresentação da disciplina, aí eu coloco ali o que vai ser tratado, né, o encontro online via Google Meet no link, tarará. Vai ser sempre o mesmo link, tá, pessoal? Então, eu não vou ficar colocando toda semana. Vai ser sempre o mesmo link. Quem aceitou o convite pelo e-mail vai ter na sua agenda do Google, né? Tudo mais. Mas quem quiser gravar o link, né, para não precisar ficar entrando no Cigaa ou não consegue entrar pelo Google, vocês podem salvar esse link aqui, tá? Esse exemplo eu já vou mostrar para vocês o que é. Agora vamos ver a semana que vem. Semana que vem, dia 24 de maio, tópico 1, conscientização para as línguas. Notem que logo abaixo vem outro tópico 1, com o mesmo título, conscientização para as línguas, mas dia 31/5. Quer dizer, nessas 2 semanas, dia 24 e dia 31, vai ser isso que a gente vai tratar, a parte de conscientização para as línguas. Então, vamos ver aqui o primeiro, do dia 24/5. Eu coloco ali. Essa semana, realizaremos atividade de conscientização para as línguas estrangeiras. Essas atividades têm como objetivo quebrar a barreira do estranhamento que muitos de nós temos quando encontramos línguas novas e demonstrar como já sabemos muito mais do que imaginamos. Realize a atividade Palavras Desconhecidas abaixo. Então, o que significa isso aqui? Antes da aula do dia 24,
seria legal se vocês pudessem abrir essa atividade e tentar responder sozinhos. Como que vocês abrem ela? Nesse caso é um PDF, né? Sempre aparece esse símbolozinho aqui antes do link, quando é o PDF. Você clica em cima dele, vai fazer o download aqui, né, no cantinho, e aí vocês vão poder abrir no computador ou no celular de vocês, no tablet, esse PDF com a atividade. Então, o ideal é que vocês consigam olhar essa atividade antes. Por quê? No dia 24, no nosso encontro, na semana que vem, segunda-feira, a gente vai fazer essa atividade juntos. Então, o ideal é que vocês tentem antes, para chegar aqui já tendo a perspectiva de vocês. E aí, se teve qualquer dificuldade, vai poder acompanhar aqui a gente fazendo de outra forma. Ou, se não teve dificuldade, vai chegar aqui e vai confirmar, né, aquilo que já tinha imaginado quando tentou resolver sozinho. Então, essa é a intenção, é que vocês tentem e aí depois a gente realiza juntos aqui. Aqui duas questões importantes. Primeiro, olhem que eu estou dizendo o ideal é que vocês tentem antes. Se não conseguir, não tem problema, ok? Se não conseguir, eu digo tanto porque encontrou dificuldade, tanto porque não teve tempo, não teve como, certo? Não tem problema, não conseguiu, a gente vai tentar fazer juntos e vamos tentar resolver. Outra coisa importante é, e se eu perder o encontro online? Desculpa. Bom, se perder o encontro online, no dia seguinte, na terça-feira, eu devo colocar aqui embaixo da última parte escrita aqui, o link para a gravação do encontro. Então, se você não conseguiu participar, no outro dia, na terça-feira, até terça-feira à noite, já deve estar online a gravação e vocês podem assistir, então, aquelas aulas que vocês não tiverem conseguido participar, certo? A única questão, assim, aí o que pode acontecer? Aqui eu já coloquei essas duas primeiras aulas, o resto da turma de vocês eu não coloquei ainda. Mas em outras semanas pode ser assim. Essa semana nós vamos estudar tal e tal e tal coisa. Assista a videoaula abaixo. E aqui vai ter o link de uma videoaula no YouTube. Ok? Eu uso sempre o YouTube tanto para colocar as gravações dos nossos encontros, quanto para colocar as videoaulas, porque o YouTube ele se adapta à qualidade do vídeo, ele adapta à qualidade de internet que você tem. Então, para quem tem a internet mais demorada, ou está usando no celular e às vezes, né, a internet não está muito boa, na minha experiência, o que tem atingido o maior número de alunos, né, para conseguir o acesso é através dos vídeos do YouTube. Fora essa questão, então, de eu colocar aqui ou o link do YouTube, ou as atividades, ou leitura, pode ser leitura também, algumas aulas serão, eu vou colocar aqui um livro e vou dizer leia da página tal até a página tal. Além disso, a única coisa que nós vamos usar são as tarefas. Nos dias das avaliações, a tarefa da semana vai ser só fazer aquela avaliação. Então, vocês vão ter um textinho escrito e embaixo, como tem aqui escrito exemplo na aula de hoje, vai ter assim em azulzinho para vocês clicarem em cima, com esse símbolozinho aqui do caderno e o lápis em cima do lado, uma tarefa. Tarefa avaliativa 1, depois tarefa avaliativa 2, depois tarefa avaliativa 3. Nesse caso, o que vocês fazem? Quando tem uma tarefa, você clica em cima da tarefa
cliquei aqui. E ele vai levar vocês para a tarefa. Aqui, para mim, ele envia para a correção, que não tem nada ainda. Deixa eu mostrar para vocês como que vocês vão ver essa tarefa. Ó, vocês vão enxergar isso aqui. Tarefas individuais, vai ter aqui tarefa avaliativa 1. O período de entrega vai ser desde o dia que eu colocar no sistema até um mês depois da data em que ela está colocada lá no SIGA. Possui nota, vai dizer que sim. E aí aqui vocês vão fazer o envio, tá? Aqui que é diferente, então eu não consigo mostrar para vocês exatamente como é que funciona. Quando vocês entrarem aqui no responder tarefa, vocês vão ter, vai abrir um espaço que vocês vão escrever dentro desse espaço, ok? O que pode acontecer? Como o SIGA, muitas vezes ele fica pedindo para a gente colocar a senha, entrar novamente e tal, eu não aconselho vocês a digitarem direto dentro desse quadrinho que vai abrir. Por quê? Porque às vezes você está digitando, vence o tempo de conexão e perde tudo o que tinha digitado. Então, eu sempre sugiro, escreve no Word, no LibreOffice, no bloco de notas, e depois só recorta e cola aqui. Que daí vocês conseguem preparar a resposta direitinho lá, e recorta e cola aqui dentro do SIGA, ok? Por que eu uso isso de entrar ali no SIGA para colocar a resposta, ao invés de vocês colocarem fazer o upload do arquivo? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o upload de arquivo do SIGA tem dado muito trabalho, né? Nem sempre funciona, dá muito problema. Então, eu tenho preferido fazer dessa forma. Até porque as respostas são curtas, tá, gente? Trabalho dessa disciplina não tem capa, não precisa dizer o que você está fazendo, é simplesmente colocar ali a resposta da pergunta e ponto final. Tá? Se tiver duas perguntas, pergunta 1 e pergunta 2, você só escreve ali dentro daquele quadradinho 1, resposta, 2, resposta. É realmente assim, bem simples, não precisa da formalidade acadêmica, ok? Eu quero que realmente a gente leve bem tranquila essa disciplina. Vamos lá, perguntas? Sim, boa noite, professor. Abina. Boa noite, Abina. Pode falar, fica à vontade. Sim. E a minha questão reside, eu queria saber, significa que logo a primeira atividade ou primeira avaliação vai iniciar a partir de data de hoje, ou não? Não de hoje, porque eu vou demorar uns dias ainda para colocar tudo no SIGA. Mas acredito que semana que vem já devem estar lá todas as avaliações. Aí eu esqueci de mostrar uma coisa para você. Bom, eu vou explicar depois. Então, inclusive, se alguém quiser adiantar, pode adiantar a disciplina também, não tem problema. Ok? Respondi a sua dúvida? Sim. E uma outra coisa também. Diga. E as aulas vão passar a ser assíncrono e assíncrono. Não sei se vamos passar a ter, por exemplo, numa outra aula em que vamos passar a ter aula assíncrona e aula síncrona. Ou não? Tá. Então, nós teremos as duas coisas, certo? Como assim? Vocês vão ter todas as semanas lá a atividade que vai ser feita. Então, isso seria o assíncrono, né? Vocês fazerem a atividade em casa,
seja desenvolver uma atividade, seja realizar a leitura da semana, seja assistir a videoaula que eu posto, certo? E todas as semanas eu vou estar aqui de forma síncrona, mas vocês não precisam estar, não é obrigatório que vocês estejam presentes. Como assim? Toda semana, né, eu vou discutir ou a atividade que foi feita, ou a leitura que foi feita, aqui com quem estiver online. Nos dias das videoaulas, que tiver videoaula, eu também vou estar aqui disponível para que vocês tirem dúvidas da videoaula, ok? Então, nós teremos as duas coisas, mas eu não vou exigir presença na parte síncrona, e tudo aquilo que a gente vai fazer síncrono vai ficar gravado para que quem não pôde estar presente possa também acompanhar depois de forma assíncrona, se assim preferir. Deu para entender? Sim. Obrigado. Diga, quem ia perguntar antes era Fábio? Sim. Boa noite, professora. Boa, Fábio. Eu só queria que a senhora esclarecesse essa parte um pouquinho sobre envio de atividades aqui. Será que a pessoa pode fazer envio de atividade através do e-mail da senhora? Não, Fábio. Na verdade, assim, vocês só vão ter que entregar 3 atividades, certo? Só que essas atividades vão ser avaliadas dentro do SIGA, tá? Então, as atividades da semana vocês não precisam me enviar. Essas atividades semanais, elas são para vocês praticarem essas habilidades linguísticas que a gente está desenvolvendo na disciplina. Então, vocês vão fazer em casa e depois, quem vier no encontro, né, síncrono, quem puder participar, vai poder conversar comigo sobre essas atividades, eu vou dar as respostas, nós vamos discutir as atividades. E assim vocês vão ter o retorno, certo? Mas vocês não precisam me entregar as atividades, ok? Não é necessário. Só é necessário enviar as atividades avaliativas, mas essa sim vai ter que ser pelo SIGA. Não, eu só falei isso só porque às vezes SIGA fica interrompido, não aceita acesso imediato assim. Fica, às vezes, em manutenção Eu sei, isso duas acontece semanas. com a gente também, isso acontece com a gente também. Mas isso é um dos motivos porque eu vou dar sempre o prazo de pelo menos 1 mês para vocês poderem responder, certo? Porque assim, se um dia não conseguiu, né, vai ter aí bastante tempo para tentar novamente o envio. E aí, mais uma vez, eu lembro a minha dica de sempre escrevam a resposta lá no bloco de notas, no LibreOffice, no Word, para vocês recortarem e colar. Porque assim, se vocês não conseguirem acesso ao SIGA para enviar se vocês não conseguirem colocar na hora, vocês têm a resposta ali guardadinha para colocar depois. Outra dica, para quem não tem muita habilidade assim com o Word ou né, esses editores de texto no celular, que nem sempre é muito fácil usar, outra dica que eu dou é digitar no WhatsApp. Faz um grupo com a mãe, faz um grupo com o pai, faz um grupo com alguém que você possa ficar mandando coisa, assim, né? Nada a ver, só para guardar a resposta. E aí você envia e a sua resposta está ali no seu WhatsApp. Aí o dia que conseguiu entrar no SIGA, você vai lá e cola e envia, certo? Outra coisa também, que nesse sistema de enviar o texto recortado e colado no SIGA, não acontece de travar durante o envio, certo? Vocês não vão conseguir acessar se o SIGA estiver fora do ar. Mas
como o envio é imediato, não é aqueles upload de documento, de PDF e tal, dificilmente vai ter algum problema com o envio em si, certo? Uma colega aqui colocou uma pergunta no chat, deixa eu ver. Eima, mas por que colocar 2 ou 3 tentativas? Eima colocou aqui, professora, ao colocar as atividades avaliativas, seria mais viável colocar ao menos 2 ou 3 tentativas. Eu não entendi o porquê. Se você puder me explicar. Às vezes é porque eu nunca passei por alguma dificuldade que vocês passaram, tá, gente? Então se sintam super à vontade para me dizer qualquer coisa. Já aconteceu comigo que o tempo passou e tive que falar com a professora para colocar mais tentativas. Mas por que que teve que colocar mais tentativas? Porque tinha encerrado o tempo da atividade? Então, o que que acontece? Eu vou colocar sempre o prazo de 1 mês para vocês entregarem, a partir daquela data da atividade. O colocar mais tentativas é você colocar uma resposta, aí mudar de ideia depois e colocar outra resposta. Nesse caso, eu não acho que seja necessário, porque vocês vão poder fazer com tempo, pensando com tranquilidade, não tem pressa, tá, gente? Então, não precisam se preocupar. Essa questão do tempo, eu vou dar 1 mês e vou ter que encerrar aí, assim, sem muita negociação. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Eu já tentei controlar a presença de diversas formas nas minhas disciplinas. E sempre tive dificuldade com isso, né? Porque em cada forma que eu fiz isso, eu não consegui controlar. Então, eu praticamente desisti de controlar a presença. E dessa vez eu estou fazendo essa experiência com vocês de deixar a presença completamente livre, né? Sem cobrar a presença especificamente. Vamos ver o que acontece. Então, a única forma que eu tenho de saber se vocês não desapareceram da disciplina é tendo pelo menos o prazo para as atividades finais. Você me entende? Porque senão chega lá no final do semestre e eu vou olhar para trás e vou dizer assim, poxa, mas esse aluno aqui, o que aconteceu? Será que ele veio e desistiu? Será que ele em algum momento teve algum problema e não conseguiu me avisar? Será que não conversou comigo? Será que é um aluno que está matriculado por engano na disciplina? Porque tudo pode acontecer, né? Eu já vi de tudo aqui nesse nosso modo online. Então, vamos tentar desse jeito. Se acontecer, gente, professora, aconteceu de exatamente nesse 1 mês de entrega, eu estar com um familiar doente, eu ter ficado doente, pode acontecer com todo mundo, né? Ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Conversa comigo, me manda um e-mail, a gente resolve, ok? Eu só vou manter isso do prazo, né? Vai ser um prazo bem esticado. Vamos combinar que 1 mês não é qualquer professor que dá essa canja para vocês. Mas mesmo assim, qualquer dificuldade, falem comigo, tá? A gente me manda um e-mail. Eu gosto de estar sempre disponível para vocês. Então, qualquer dificuldade, entrem em contato comigo. Aproveitando que falamos no assunto, sobre como entrar em contato comigo, tá, gente? Se vocês quiserem fazer um grupo da turma no WhatsApp, eu acho super válido, ajuda muito.
E é interessante até porque, assim, vocês podem se conversar e se fazer perguntas e também compartilhar material, certo? Às vezes acontece assim, por algum motivo a gente não vai ter aula, por algum motivo mudou um plano. Aí eu coloco a notícia aqui no Cigar e vai por e-mail para vocês essa notícia também. Só que às vezes nem todo mundo vê o e-mail ou abre o Cigar. Então é legal ter o grupo, porque daí aquele que vê a notícia vai lá e já informa o grupo todo, certo? Isso é ótimo. Eu sou péssima com essa coisa do WhatsApp, principalmente no que se trata de grupos, tá, gente? Então, eu não tenho, muitos alunos têm o meu número, o pessoal que participa do grupo de conversação em inglês, né, que eu coordeno, tem o meu número, eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é que o WhatsApp eu tô vendo o tempo todo. Eu tô na rua, eu abro o WhatsApp, eu tô no supermercado, eu abro o WhatsApp, e aí eu abro a mensagem, eu vejo a mensagem e eu não tenho como responder na hora. Ah, porque eu preciso ver alguma coisa no computador, porque eu preciso ver as minhas anotações em casa. E aí eu acabo esquecendo e não respondo. Então, assim, é uma tragédia, porque eu deixo as pessoas, assim, o que chama de ghosting em inglês, né? A gente vira um fantasma ali, enxerga e não responde nunca mais. Eu faço isso muito. Por outro lado, eu sou ótima em responder e-mail, porque todos os dias eu sento na frente do computador para responder e-mail. Então, até vou escrever aqui no chat para vocês. giana@unilab.edu.br. Qualquer coisa, manda e-mail. Se eu não responder para vocês no dia que mandaram, no dia seguinte eu respondo. A não ser que seja fim de semana ou feriado, que aí às vezes eu não olho. Mas por e-mail é mais garantido, porque aí a hora que eu paro para responder o e-mail, eu estou aqui na frente do computador com todas as informações de vocês, da disciplina. Então, eu respondo na hora e não deixo ninguém sem resposta, tá? E fiquem à vontade mesmo, qualquer dúvida pode mandar. Outra coisa, os e-mails de vocês, pessoal. O sistema, ele manda algumas mensagens automáticas. Por exemplo, se eu corrijo uma avaliação de vocês, eu sempre coloco ali para enviar por e-mail a notificação de que foi corrigida. Então, vocês vão receber por e-mail todas as notas, todos os meus comentários, tudo. Só que muitos e-mails jogam direto essas mensagens automáticas para o spam. Então, agora, já no início da disciplina, deem uma olhadinha no spam com frequência, e se tiverem indo as mensagens da disciplina para o spam, vocês vão lá e desmarcam que é spam, que aí vocês passam a receber. Tá? Tanto as mensagens que eu coloco como notícia, né, tanto os meus comentários de avaliação, tudo isso vocês podem estar recebendo por e-mail, mas tem que cuidar isso, tá? Só prestem atenção para que essas mensagens não estejam indo para a caixa de spam de vocês. Mais alguma dúvida? Não? Então, viram lá? Já tem a atividade da semana que vem. É uma brincadeira, tá, gente? Essas 2 primeiras semanas, as atividades serão, as 2 próximas, né? Serão, nós vamos brincar com a língua. Então, não se assustem, tá? Não é uma atividade em inglês, é uma atividade estranha, no mínimo. Mas eu quero que vocês levem realmente na brincadeira. Como que vocês responderiam isso? O que vocês acham que é isso? Deixem a criatividade voar, tá certo?
Nos vemos, então, na semana que vem. Boa semana a todos e até mais. Até mais, obrigado. De nada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.